Muito bem. O estudo de hoje é fantástico, tá bom? Vamos falar sobre esse momento aqui. Olha só que interessante. Você está vendo aí Jesus saindo das águas, né? Uma imagem aí. O estudo de hoje, então, vai ser sobre o novo nascimento. É possível uma pessoa nascer de novo? Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você faria algumas coisas diferentes, né? A oportunidade de nascer de novo. Nós vamos perceber que Deus nos dá esta oportunidade de nascermos de novo, tá bom? Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versos do 1 até o 6. Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 ao 6. Temos algum voluntário para a leitura? Eu leio. Evangelho de João, capítulo 3, versos do 1 ao 6. Quem foi que falou? Janaína. Oi, Janaína. Janaína, por favor, pode ler para nós? João 3, do 1 ao 6. Pode ler direto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, muito obrigado, Janaína. Essa é uma história muito bonita, que eu vou contar só alguns detalhes hoje para vocês, porque nós vamos tratar do batismo, do novo nascimento. Mas esse personagem se chama Nicodemos. Nicodemos. Você sabe que Jesus teve encontro com pessoas de todos os tipos, né? E este encontro aqui com Nicodemos, Nicodemos era um fariseu. Você observou aí na sua Bíblia? Normalmente nós temos um pensamento muito negativo quanto aos fariseus, né? Nós pensamos que todos os fariseus foram contra Jesus, né? Na verdade, muitos foram mesmo, mas muitos também se converteram. E um destes foi este homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem muito rico. A tradição fala que ele conseguiria sustentar o Israel, toda Jerusalém, ele só com a sua própria riqueza, sabe? Ele era muito rico, ele era fariseu, como eu disse, ele era membro do Sinédrio, e a Bíblia diz que ele era um dos principais judeus, né? Pensa em toda a nação de Israel, ele era um dos principais homens do povo de Israel. E esse homem teve um encontro com Jesus, e a Bíblia põe para nós aqui no capítulo 3. E ele era tão, assim, respeitado em Israel, e Jesus era um homem que tinha já, se tornou famoso, mas era alguém que veio de baixo, né, de pessoas simples. E ele, como um mestre em Israel, ele ficou com vergonha de se encontrar com Jesus durante o dia. Por isso que o verso 2 diz que ele foi de noite se encontrar com Jesus. Olha que coisa curiosa. E Jesus poderia ter falado, não, quero me encontrar com você durante o dia. Mas não, Jesus entendeu que a vergonha daquele homem, o status que ele tinha, e aceitou se encontrar com ele de noite, tá bom? Essa história de Nicodemos, vou comentar até o verso 6,
Mas se nós lermos o restante dos evangelhos, nós vamos perceber que ele vai gradativamente se convertendo. E quando chega no dia do julgamento de Jesus, eles reúnem o Sinédrio e fazem um julgamento e condenam Jesus. O Sinédrio era como se fosse o tribunal ali, né? Era o Senado dos judeus e era onde eles faziam também os julgamentos. E Nicodemos deveria estar lá, mas como eles sabiam que Nicodemos ficaria do lado de Jesus, Nicodemos não foi chamado para participar do julgamento de Cristo. E quando Jesus é crucificado, Nicodemos está ali, ao pé da cruz. Muitos discípulos, os discípulos na verdade fugiram, né? E Nicodemos ficou, olha que coisa bonita. E ele é um dos que, a Bíblia diz que ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Tinha dois homens ricos ali ao pé da cruz, Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos é quem vai até Pilatos e pede o corpo, e José de Arimateia cede ali um túmulo para que Jesus fosse enterrado. Então, Nicodemos, ao final da sua vida ali, naquele momento ele já se torna um seguidor de Cristo, e diz a tradição que ele gastou toda a sua fortuna depois pregando o evangelho. Foi batizado e gastou toda a sua fortuna pregando o evangelho. Mas vamos ver como é que foi esse encontro. No verso 2, Nicodemos chama Jesus de mestre, né? E fala para ele, fala assim, olha, Senhor, eu sei que ninguém pode fazer tais sinais que você faz se não for da parte de Deus. E Jesus, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. Ele fala exatamente do que Nicodemos estava precisando. Sabe, gente, quando a gente lê os discursos de Cristo, as conversas de Cristo, Jesus ele é bem franco, aberto e direto. E ele vai direto ao ponto no que Nicodemos estava precisando. Nicodemos, muito embora soubesse ali, tivesse todo o conhecimento da Torá, fosse um fariseu, havia um vazio no coração dele. E Jesus responde no verso 3 assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha uma preocupação com a sua salvação. E Jesus fala, Nicodemos, não tem jeito. Vamos direto ao ponto. Precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E aí no verso 4, Nicodemos fala uma coisa que é humana, né? A gente acaba pensando assim mesmo. Como alguém pode nascer de novo? E ele vai mais, ele fala assim, pode alguém entrar de novo no ventre materno? Olha, ele não estava entendendo nada, né, o Nicodemos. Pelo menos nos parece que não estava entendendo. E Jesus, então, diz no verso 5, Nicodemos, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo, tá? E nascer do Espírito é ter o Espírito Santo na vida, tá? Então, Jesus está falando aqui claramente para Nicodemos. Nicodemos, você precisa ser batizado. Está vendo esse movimento que está acontecendo aqui, em toda a redondeza, que muita gente está sendo batizado? Você também precisa. Não é porque você é rico, não é porque você é famoso, não é porque você é um fariseu que você não precisa. Você também precisa. Jesus está dizendo isso para ele. Então, o estudo de hoje que nós vamos ver é exatamente sobre o batismo. Vamos ver muitos detalhes sobre o batismo, tá? E olha só esse texto. Deus nos dá a chance de nascermos de novo, ter uma vida nova, renovada pelo Espírito Santo. Bem, com que idade Jesus foi batizado? Alguém sabe? Vamos ver, antes da gente ler. Será que alguém sabe? 30 anos. 30 anos, Vaninho. Vamos lá. Lucas, é um pouquinho para trás. Estamos em João, né? Vai um pouquinho para trás. Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos 21 até o 23. Mais algum voluntário? Selene, por favor, pode ler. Ó, Lucas, capítulo 3, versículos do 21 até o 23. Só libera o seu som, fazendo favor. Pronto.
O batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, Jesus também o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Olha, que legal. Cerca de 30 anos. Alguém tem 30 anos aqui no nosso grupo? Será que você já passou dos 30, Vaninho? Eu vou fazer dia 3. Cadê quem é a Janaína? Ó, Janaína, que legal, hein? Vai fazer dia 3. Muito bem. O Vaninho acho que não tá longe ainda, né, Vaninho? Tá chegando os 30 já. Ah, tô perto, hein? Tá quase dobrando os 30, né? Ó, legal. Muito bom. Jesus tinha 30 anos, gente, quando ele começou o seu ministério, né? E ele, antes, para começar o ministério, ele foi batizado. Eu acho muito bonito o verso 21, nós já vamos estudar um pouquinho o batismo de Cristo, o livro de Mateus fala um pouquinho de mais detalhes, mas o que eu acho bonito no verso 21 do capítulo 3 é que diz assim, ó, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Mas, o que tem de bonito nisso? E tem de bonito que era assim, João Batista estava pregando, e as pessoas se acumulavam ali para ouvir a pregação, e no final eram batizados. E eles faziam como se fosse uma fila, e um de cada vez ia batizando ali. E Jesus simplesmente entrou na fila, né? Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi, como um homem. Jesus ali como uma pessoa comum, comum de nós, ele entra na fila e ele é batizado. Jesus é incrível, né? Na sua humildade, na sua simplicidade, sendo o Filho de Deus, sem pecado, ele simplesmente entra no meio da multidão e é batizado. João Batista, nós vamos ver, percebeu que Jesus não era uma pessoa qualquer, tá? Na hora de batizá-lo. Mas nesse ponto nós temos muito que aprender com Jesus, né? Se Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, foi batizado, é porque ele queria nos mostrar algo importante, que nós vamos falar agora. Mas antes, quero te explicar um pouquinho sobre batismo. Baptizo, batismo no grego, é esta palavra que está aparecendo aí, baptizo. E ela significa imergir, mergulhar ou enfiar na água. Por isso, o batismo, ele não é de aspersão, mas sim de imersão. Aspersão é quando você joga um pouquinho de água. Você já deve ter visto o batismo católico, né? Que asperge, né? Que joga um pouquinho de água no bebê. O batismo bíblico que nós estamos falando é o batismo nas águas, que é mergulhar, emergir mesmo nas águas, enfiar na água, o corpo todo. Tanto que o batismo era nos rios que acontecia, tá bom? Então, o batismo bíblico, ele é de cobrir o corpo todo. Então, não é de aspersão, mas sim de imersão. A própria palavra já quer dizer isso, tá? Mas nós vamos ver mais alguns detalhes. Dá uma olhadinha em Mateus, volta um pouquinho, nós estamos em Lucas, só ir para o ladinho esquerdo. Mateus no capítulo 3. Mateus no capítulo 3, versos 13 até o 17. Mateus no capítulo 3. Os versículos 13 até o 17. Algum voluntário para a leitura? Eu leio, Zé. Ivaninho. Do 13 ao 17, né? Isso, do capítulo 3. É do 3. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim?
Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ótimo, muito obrigado, Vaninho. O versículo 13 fala que Jesus foi batizado num rio. Como era o nome desse rio? Jordão. Rio Jordão, olha que legal. E foi batizado por João, tá bom? Nós chamamos João Batista, porque essa palavra batista quer dizer exatamente aquele que batiza, né? Então, João, e aí no verso 14 diz que João não queria. Não, não. Eu é que devo ser batizado por você e você vem a mim, João dizia para ele, né? Jesus no verso 15 explica, olha, deixa, tá? Porque convém cumprir toda a justiça. Então, João o admitiu, diz o texto, e o batizou. Quero saber de vocês. Por que que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado nenhum? Por quê? Nós já estudamos isso, vimos que Jesus, ele é divino, né? Então, não há nele pecado. Por que que Jesus foi batizado? Ô, Eliseu, Para que nós fôssemos também. para nos dar um exemplo, né? Isso, para que nós fôssemos também. Exatamente. Gente, Jesus passou por todas as fases que nós precisamos passar. Tá bom? Isso é muito bonito. Quando você decide ser batizado, você está seguindo os passos de Jesus, tá bom? Está imitando o mestre. Então, é necessário ser batizado. E no verso 16, diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, tá bom? Para aqueles que pensam que que o batismo era de aspersão e não por imersão, o texto é muito claro, Jesus entrou no rio e agora ele saiu do rio, tá certo? Entrou com o corpo todo. Então diz o texto que logo que ele saiu da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e uma voz no céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus entrou na água e a Bíblia diz que ele saiu da água. Quando você vê as fotos e as imagens por aí, você já deve ter visto alguma imagem, algum desenho de Jesus sendo batizado e a pomba em cima dele, assim. Quem já viu? Normalmente ele está dentro da água ou fora da água quando acontece a pomba aparecer em cima dele? Fora. Nas imagens ele está dentro do rio, mas o texto diz que ele saiu da água. Então ele estava fora e ali fora é que aconteceu ali Isso é um detalhe, tá bom? Que a pomba desceu. Na verdade, a pomba ali representava o Espírito Santo. Então, nós temos aqui as três pessoas da divindade. Jesus Cristo, sendo batizado, o Espírito Santo em forma de uma pomba e a voz de Deus no céu falando, este é o meu filho querido. Sabe, quando eu e você, nós somos batizados, né, nós não ouvimos essa voz como falou aqui no dia do batismo de Cristo. Mas nós podemos ter a mesma certeza de que Deus olha do céu, que o Espírito Santo aprova e que Deus diz, esse é meu filho e eu amo ele também. A expressão, este é o meu filho amado em quem me comprazo, quer dizer, este é o meu filho que eu amo e nele eu tenho prazer. Então, quando você é batizado, Deus diz, este é meu filho que eu amo também e eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer no Vaninho, eu tenho prazer na Janaína, na Selene, tenho prazer em todos vocês que são batizados, porque vocês estão fazendo a minha vontade, né? Tá bom? Então, o batismo, o símbolo dele é muito bonito, né? Do seguidor de Cristo. Então, vamos lá. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre o significado do batismo, né? O que significa, então, o batismo. Romanos, tá? Você está no livro de Mateus, vá para o lado direito e vai chegar em Romanos. Mateus, Marcos, Lucas,
João, depois vai passar o livro de Atos, e aí, então, Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Será que todos acharam, hein? Romanos, capítulo 6. Todos acharam? 6, versos 3 e 4. Alguém gostaria de ler? Achou, Marisa? Achei. Pode ler para nós, Marisa? Posso. 3 e 4, né? Isso. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Muito bem, Marisa, muito obrigado. Olha, esse texto faz um paralelo entre o nosso batismo com a morte e ressurreição de Cristo. O finalzinho do verso 3 diz assim, olha, fomos batizados na sua morte. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você vai entender agora. Quando nós somos batizados e afundamos na água, olha, minha mão está aparecendo, olha isso, gente. Afundou na água, nós morremos. É como se nós tivéssemos morrido para o nosso passado. Assim como Jesus morreu na sepultura, nós morremos para o nosso passado. E assim como Jesus ressuscitou, quando nós saímos da água, nós estamos saindo para uma novidade de vida, diz o verso 4. Então, o batismo representa morte e ressurreição. Tá? Jesus teve uma morte e ressurreição literal. Ele precisou morrer e ressuscitar. Ela é simbólica. Ela é porque Jesus já morreu e já ressuscitou por nós. Só que o nosso batismo representa isso, tá? Então, a velha vida, a vida que eu tinha antes de eu conhecer o Evangelho, antes de eu conhecer as Sagradas Escrituras, a verdade bíblica, eu tinha uma vida, vivida de um determinado jeito. Agora que eu descobri a verdade, eu vou ser batizado para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aquela pessoa é como se fosse um velho homem que morre, e agora surge uma nova pessoa. Uma pessoa nova, com páginas em branco para serem escritas, de uma vida cristã. Então, esse é o símbolo do batismo, uma novidade de vida, tá bom? Morte e ressurreição. Pergunto, tem coisa melhor do que isso? Não. Tem coisa melhor do que você ter a oportunidade de ter uma nova vida, né? Sabe? É tão ruim, né, quando a gente faz as coisas erradas, às vezes até está pensando que está fazendo certo, mas descobre que estava no caminho errado. E é tão bom você ter a oportunidade de recomeçar, né? De adorar a Deus, servir a Deus da maneira correta, tá bom? Eu confesso que toda vez que eu assisto um batismo, eu fico com vontade de batizar de novo. Porque eu acho lindo, lindo. Você está repetindo os passos do mestre, né? Então, é algo muito bonito. Vamos lá. Vamos seguir. Qual a ordem de Jesus para seus discípulos? Romanos vai para o lado esquerdo, tá? Volta para Marcos. Está em Romanos, vai passar Atos, João, Lucas e então Marcos. Marcos no capítulo 16. Fecha a porta, Bruno. Muito barulho. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 15 e 16. Alguém poderia ler para nós?
Eu leio de novo. Pode ler, Selene, fazendo favor. Marcos 16, versos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem, Selene. Esse texto são as últimas palavras de Cristo para os discípulos, tá? Ela está no livro de Marcos, também está no livro de Mateus, e Jesus dá uma ordem aos discípulos. Está no verso 15 aí. E disse-lhes, ide. Isso aqui era um imperativo. Eles tinham que ir, tem que ir. Ir fazer o quê? Pregar o evangelho para todo mundo, para toda criatura. Olha que legal. Aqueles poucos discípulos receberam a ordem de pregar o evangelho para o mundo todo, né? E foram bem-sucedidos, viu, nessa ordem. Pregaram o evangelho. Aí no verso 16, tanto que o evangelho está chegando até nós hoje, né? O evangelho nos alcançou. Tanto tempo depois, o evangelho continua vivo e pessoas aceitando. Agora o verso 16 diz assim, quem crer e for o quê? Batizado será salvo. É uma ordem de Cristo. Preguem. Tem que pregar o máximo possível para todas as pessoas. Se você assistiu ao nosso estudo sobre a parábola das sementes, né, do semeador, a semente tem que ser espalhada. E quando ela cair num solo fértil, num solo sincero, um coração sincero, ele vai aceitar, vai germinar e deve ser batizado, diz o texto. Quem crer e for batizado será salvo. Volta um pouquinho agora, um pouquinho mais para a esquerda, no livro de Mateus. Estamos em Marcos, agora Mateus. Só voltar um pouquinho, algumas folhas para a esquerda aí que vai chegar. Mateus 28, versos 18 ao 20. Eu vou pedir para a Selene ler novamente. 28, 18, 20. Mateus, né? Vamos ler? Só um minutinho. Mateus, capítulo 28, é o último capítulo do livro de Mateus. É só ver se todos encontraram. Nós vamos ler as últimas palavras registradas aqui por Mateus. Creio que todos acharam, né? Pode ler, Selene. 18 até o 20. Tá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que legal, né? Esse texto aqui, se você quiser fazer um exercício depois, grifa na sua Bíblia. Na minha Bíblia eu tenho circulado todas as vezes do verso 18 ao 20 que aparece a expressão toda, todas, ou todo e todos, né? Aparece várias vezes. Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa expressão ela é muito bonita, né? Poxa, mas Jesus já não tinha toda a autoridade? Lembra que Satanás usurpou aqui a autoridade na terra, né? Ao fazer o homem pecar. E agora Jesus recupera toda a autoridade. Então, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, toda a autoridade. E agora ele diz, ide, verso 19, fazei discípulos de todas as nações. Aqui são expressões que demonstram a totalidade, né? Então, ele tem toda a autoridade para pregar para todas as nações, e quem crer aqui também é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, mais uma característica do batismo, nós vimos já que ele tem que ser nas águas, também tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 diz assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha aqui. Então, o que deve acompanhar o batismo? O aprendizado do Evangelho, o aprendizado das Sagradas Escrituras. É um discípulo ensinando o outro. Um discípulo que aprendeu, ensina o outro, que vai se tornar discípulo, vai ser batizado, e este que foi batizado e aprendeu, agora vai ensinar outro, e assim o Evangelho vai espalhando. Eu estou aqui como um discípulo ensinando vocês, e o objetivo é que vocês se tornem discípulos também, e ensinem outras pessoas do Evangelho, e assim que o Evangelho avança, sempre avançou, tá? E aí no finalzinho diz assim, ó,
E eis que estou convosco todos os dias. Vocês perceberam? Toda a autoridade, todas as nações, ensinando todas as coisas, né? E eis que estou convosco todos os dias. É a totalidade, amplitude, né? Então, eis que estou convosco. Se você, meu amigo, for pregar o evangelho, você for batizado, está guardando todas as coisas, acredite que Jesus está com você todos os dias. Não há um dia, não há uma hora, nem um minuto sequer que eu e você estamos sozinhos. Quando estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. Estamos trabalhando, o Senhor está cuidando de nós, tá bom? Porque você aceitou ser um filho de Deus, né? Foi batizado e está guardando todas as coisas. Bom, esta é a ideia. Então, o texto diz: quem crer e for batizado. Então, precisa crer, tá bom? Precisa crer que Jesus é o seu Salvador. Precisa crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Precisa acreditar que Jesus voltará para nos buscar. E que o batismo é como um ritual de entrada, sabe? Um ritual de entrada para o cristianismo, para a família de Deus. Todos nós nascemos com um selo, assim, de condenação. Somos pecadores, né? E estamos perdidos. O salário do pecado é a morte. Mas é pelo batismo que eu aceito Jesus Cristo e dou entrada já espiritualmente no reino de Deus. Muito bem. Mais algumas condições. Vamos ver algumas condições para ser batizado. Vamos lá para o livro de Atos. Ladinho direito. Folheia a sua Bíblia para o lado direito, de onde você está. Atos, capítulo 8. Quero que você que está estudando a Bíblia aqui já esteja com vontade de ser batizado, tá bom? Depois desse estudo, você entendendo como o batismo é bonito, você já tem que estar sentindo aí o desejo de ser batizado logo. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versos 36 até o 38. Quem gostaria de ler? Nenhum voluntário? Opa, Marisa. Então vai, Marisa. Atos, capítulo 8, versos 36 até o 38. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia águas, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que sejas eu batizado? Felipe respondeu: é lícito que crê, que de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Essa história é linda, gente. A Marisa, muito obrigado. Marisa leu um trecho da história toda. O que acontece? Felipe, ele teve um encontro com um homem importante aqui, um eunuco, né, um alto oficial da rainha dos etíopes aqui, e eles estavam na mesma carruagem, andando, e ele estava ensinando. O eunuco queria aprender, queria conhecer o evangelho. Ele já tinha a Bíblia em mãos, mas ele não entendia. E Felipe foi ensinando. E conforme ele ensinava, a mente do eunuco foi se abrindo, e ele entendeu. E logo ele viu ali água, né? Aqui fala que chegou a um lugar que havia água, quem sabe uma lagoa, um rio, e o eunuco falou assim: ó, aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, ele falou assim: olha, eu estou indo para o meu país, mas eu não quero ir sem ser batizado. E eu quero ser batizado, o que está me impedindo? E aí o Felipe disse: olha, nada. Se você crê, é lícito você ser batizado. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele disse: eu creio. E ele então, diz o verso 38, mandou parar o carro. Quando fala aqui carro, não é carro de motor, não, tá, gente? É uma carruagem, um carro dirigido ali por animais. Mandou parar o carro, ambos desceram a água, olha que interessante. E Felipe batizou o eunuco. Olha o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Felipe, e não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo.
Então, novamente, o verso 39 fala que eles saíram da água depois de ser batizados, ou seja, eles entravam, tá? Só para mostrar aquela questão da imersão, que a pessoa realmente é afundada nas águas. E o eunuco foi batizado, e a Bíblia diz que ele foi embora cheio de júbilo. Isso é o que acontece com a pessoa que se batiza, né? O batismo é um dia muito feliz, tá? Muito feliz. O eunuco foi batizado e foi embora felizão da vida. Então, o que nós aprendemos aqui? Que tem que crer, tá? É necessário crer. Agora, Atos, capítulo 2, verso 38. Eliselton, Oi. deixa eu te perguntar. A Bíblia é bem clara que o batismo é por imersão. De onde surgiu o batismo por aspersão? Então, esse batismo por aspersão, ele foi mais um costume introduzido na Igreja Católica, né? Uhum, E eu não estou falando aqui diretamente, mas já que você perguntou, por exemplo, batismo de criança. Não existe na Bíblia batismo de criança. verdade. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Todos os batizados eram pessoas com capacidade de entender. Olha aqui, quantos requisitos para ser batizado. Tem que crer, tem que se arrepender. Agora, uma criancinha de colo, recém-nascida, né, que não fala, ainda não tem essas capacidades de entender que ele é um pecador, de aceitar a palavra, de confessar, tá bom? Então, são rituais que foram introduzidos na igreja, mas que não têm base bíblica, não tem base nenhuma bíblica, tá bom? Então, falando de batismo bíblico, de ingresso no cristianismo, de batismo que simboliza morte e ressurreição, esse batismo não vale. Batismo de aspersão não tem validade na Bíblia, tá bom? Vamos lá, capítulo 2, verso 38. De Atos. Quem está valendo? Marisa, vou continuar utilizando você. Pode ler para nós? Pode ler os versos 37 e 38, fazendo favor, Marisa, do capítulo 2. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que legal. Gente, no verso 37, diz que eles ouviram as palavras dos apóstolos, os apóstolos pregaram para eles, e aí compungiu-se-lhes o coração. Eles sentiram um aperto no coração. Eles se sentiram assim, no fundo do interior, movido. Olha, nós temos que fazer alguma coisa. Sabe? Isso quer dizer que o Espírito Santo tocou no coração deles. É sempre o Espírito Santo quem toca no nosso coração, dando para nós o desejo de ser batizado. E eles sentiram o toque do Espírito Santo e falaram: e agora, o que nós faremos? E então Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Remissão quer dizer perdão, tá? Remissão aqui com os dois S, quer dizer perdão. E sejam batizados para perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que lindo isso daqui, né? E nesse dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. Então, nós já vimos, tem que crer, tem que se arrepender, né? O Espírito Santo fala no coração, e quem se batiza encontra o perdão, né? Agora, Atos 2, verso 41, aí um pouquinho para baixo, Marisa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, muito obrigado de novo, Marisa. Uma coisa importante é a palavra. Bom, mas tem que crer, tem que se arrepender, mas crer em quê? É aceitar a palavra, é aceitar a Bíblia, tá bom? É aceitar a palavra de Deus como a verdade. Então, aqueles que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Eu preciso aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes há pessoas que foram batizados no passado sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus. E aí, então, em determinado momento, ela descobre a palavra de Deus, descobre a verdade das Sagradas Escrituras, não sabia nada sobre a lei, não sabia nada sobre o juízo, né? E então ela descobre essa verdade. E aí ela pode ser batizada novamente
porque ela está aceitando a palavra de Deus naquele momento, tá bom? Agora, Mateus capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha lá no Evangelho de Mateus. Versículo 6. Mateus capítulo 3, verso 6. Marisa, pode ler para nós? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, eles confessavam também os pecados. Confessar para quem? Para Deus, gente. Pecado a gente confessa sempre para Deus. Então, crer, arrependimento, aceitar a palavra, confessar os pecados, tudo isso faz parte do ritual da pessoa que aceita o batismo. Então, olha como é lavar, né? É lavar completamente a alma, né? É uma mudança completa de vida, tá bom? Lava a consciência, lava o peso do pecado. Vamos seguir. O batismo, então, é o começo de uma nova vida. Uma nova vida. E ele também é a libertação total em Cristo Jesus, tá bom? A libertação para uma consciência leve, né? E uma vida nova em Cristo. Muito bem, olha aqui, que legal. Essa imagem aqui que eu peguei aqui na internet, ó, nós vimos todas as imagens de Jesus sendo batizado, ele está sempre na água, né? Sempre na água. Mas assim, quando a pomba desce, na verdade, ele já estaria fora. Mas eu não achei outra correta, então eu peguei essa daqui para vocês. Mas o que fica de lição? Gente, o nosso mestre foi batizado. Jesus foi batizado. Então, eu e você, nós temos que ser batizados. Eu ia digitalizar para colocar no computador e eu esqueci. Não sei se dá para ler aí. Dá para ver? Conseguem ver alguma coisa? De batismo. Então, esse é o meu certificado de batismo. É o meu certificado de batismo. Eu deixo ele sempre na minha Bíblia. Eu me batizei já faz um bom tempinho. Batizei quando eu tinha 13 anos. Batizei no dia 20 de setembro, né? De 1992. Tá? Poxa, mas pode batizar com essa idade? Pode. Quem tem essa idade já entende, tá bom? Está na idade de compreender as coisas, você já pode ser batizado. E eu me lembro claramente no meu batismo, a minha alegria. Quando eu fui ser batizado, tinha um senhor na minha cidade, ele chamava José Ola, hoje ele é falecido. E ele estudou a Bíblia e ele nunca tomava decisão, sabe, de ser batizado. E quando eu fiz um estudo, veio um pastor na minha igreja, ele fez uma série de estudos, igual nós estamos fazendo agora aqui, e eu fiquei assim empolgado. Eu falei, não, eu vou batizar. Eu quero batizar. E esse Zé Ola viu a minha empolgação, e eu fiquei tão empolgado que ele falou, Zé, se você for batizar, eu vou batizar também. Eu falei, não, eu vou ser batizado. Você eu não sei, mas eu vou. E eu me batizei com 13 anos, e ele também se batizou naquele dia, tá bom? E eu me lembro muito bem, me lembro até do abraço que nós demos lá no batismo. O batismo é um dia muito feliz. Tá? Olha aqui, algumas pessoas são batizadas no rio, mas não precisa ser batizado no rio. Você pode ser batizado num lugar que tenha água suficiente para cobrir. Normalmente as igrejas têm um tanque, né? Que dá para fazer ali uma pequena piscina e você é batizado ali. As minhas filhas foram batizadas num rio no ano passado. Foi um batismo muito bonito. Olha aqui um homem batizado. A pessoa que tirou a foto pegou exatamente o momento que as águas foram cortadas, né? Vocês sabiam que tem gente aqui entre nós que foi batizado há pouco tempo, não é mesmo, João? O João foi batizado tem pouco tempinho aí. Cadê o João? Tá aí, João? Fala se você tá aí, João. Fala alguma coisa aí. Tá com o som fechado. Mas o João foi batizado recentemente. O João e o irmão Cláudio. Cláudio, esqueci o sobrenome dele também. Os dois foram batizados juntos, tá bom? O batismo é um momento muito feliz. Olha só.
Isso aqui é uma frase que eu costumo usar. Eu sempre dei muitos estudos bíblicos, tá? Desde a minha juventude. E eu já vi muitas pessoas sendo batizadas. Eu nunca conheci alguém que se arrependeu de ser batizado. Nunca, jamais, jamais. Eu já conheci pessoas que falaram, olha, eu deveria ter sido batizado mais cedo. Mas alguém que batizou e se arrependeu, eu nunca ouvi. Se arrependeu de ser batizado, né? Olha só, alguém sabe quem é esse rapaz? Ricardo. É o Ricardo. Hoje o Ricardo não está aqui. Bem hoje que eu mostrei a foto dele, ele não está. O Ricardo e a Aline, né? Eles foram batizados ali na Igreja Central, eu fui o professor deles. Não me lembro quando, me pergunto quando foi, que eu já esqueci. O Ricardo ia saber. Deve ter uns 5 ou 6 anos. E foi muito bonito o batismo deles. Eu dei estudo para a família inteira. Batizou a família inteira. Sogro, sogra, avô, irmã, batizamos todo mundo. Eu ia na época, eu fui na casa, né? Nós demos os estudos na casa deles. Montamos um grupo de estudos e estudamos. E aí o pessoal foi tomando as decisões, foram sendo batizados. Foi um dia muito feliz. A Regina, olha, essa foto aqui é da Regina Sagna. Esta Regina foi batizada como fruto de um estudo igual nós estamos fazendo agora, pela internet. Lembra dela, Vaninho? E ela não é de Olímpia, ela é de Votuporanga. Ela foi batizada nós fizemos num espaço aberto, é um campo de futebol, olha, os campos estão todos ali em volta. Aí começou a chover um pouquinho no dia do batismo e tudo deu certo. Mesmo assim, ela disse que foi maravilhoso, era o jeito que ela sonhou e tal. É a Regina e a filha também foi batizada. Eu sou esse rapaz de rosa aí. Fala, Vaninho. Parece que o esposo dela também estava se preparando o batismo também, né? Vou falar. Sim, estava se preparando. É o Alfredo, marido dela chama. E olha que legal, fez o estudo à distância com a gente, e ela quis ser batizada aqui em Olímpia. Ela poderia ser batizada em Votuporanga, mas como ela estudou aqui com a gente, ela quis vir aqui e ser batizada. Foi um dia muito, muito feliz. Olha, a mãe e filha, o pastor Alberto, estava aqui em Olímpia ainda. E esse daqui, olha que interessante, também foi uma classe bíblica, igual nós estamos fazendo aqui, à distância. Esse é um primo do meu pai. Ele chama Olívio. Eu fui lá em Três Lagoas para fazer o batismo dele. Fazer não, assistir, né? Como eu fui o professor dele, eu fui acompanhar, claro. Está o pastor e eles foram batizados ali no Rio Paraná. Olha que legal. Coisa mais linda, foi lindo. Nós passamos o sábado lá, eu preguei na igreja e de tarde ele foi batizado. Também fez o estudo bíblico à distância, como nós fazemos aqui. Eu achei muito bonita essa foto, ele e o pastor saindo. E ele foi batizado e a esposa, ela não foi, porque ela não fez o estudo com a gente e tal. Ele que fez. E hoje a esposa já está se preparando também, estudando para ser batizada. E está muito legal. Na casa dele é feito um pequeno grupo de estudos da Bíblia, da Palavra de Deus. Gente, não precisa abrir a sua Bíblia lá, eu coloquei o texto completo aqui. Está no livro de Atos, no capítulo 22, no verso 16. Diz assim, ó, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Gente, esse é o apelo para você, hoje, nesta noite. Nós já estamos terminando o estudo, mas eu tenho que fazer esse apelo para você. Diz o texto aqui, ó. E agora, por que te demoras? Por que demorar? Por que deixar para depois? Não há motivos para deixar para depois o batismo, tá? Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, não sabemos como as coisas vão acontecer no futuro. Então, o dia que nós temos é hoje. Por isso a Bíblia diz, batize-se hoje, porque Jesus está voltando. Simples assim, simples assim. Por que eu vou deixar a minha salvação de lado, para segundo plano? Depois. Alguns que pensam assim, depois que eu estudar, que eu me formar, eu vou batizar. Gente, mas que coisa errada. Não precisa esperar se formar. Não, vou esperar me casar. Não precisa não. Quando a minha esposa vier, eu vou... Não, está errado também. Olha, eu acabei de falar do Olívio, primo do meu pai, que foi batizado antes da esposa, agora a esposa está vindo. A minha mãe foi batizada e o meu pai foi batizado 1 ano depois. Gente, a salvação, o batismo, isso é algo individual, tá? Então, nós temos que tomar a nossa decisão.
E, normalmente, quando nós tomamos uma decisão, os familiares vêm depois. A gente acaba se tornando uma influência positiva, né? Então, eu não sei qual motivo você quer para ser batizado. São tantos, né? O batismo é a oportunidade de uma nova vida, perdão dos pecados. O batismo é você seguindo os passos do Mestre, porque Jesus foi batizado, né? O batismo é aquele momento que você ingressa, sabe, para o cristianismo, né? O ritual de ingresso aí no cristianismo. E se você quiser um último motivo, é esse daqui, ó. Jesus está voltando. Não sei se você se lembra, nos nossos primeiros estudos, eu sempre gasto pelo menos ali uns 4 estudos falando da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus, a volta de Jesus. Gente, Jesus está voltando, né? Então, não compensa deixar para depois. Tá bom? O meu apelo para você hoje é que você seja batizado em nome de Jesus. Tá bom? Tem alguém aqui que gostaria de ser batizado? Alguém gostaria? Opa! Tô fazendo festa aqui, hein? Tô fazendo festa. Olha, a Marisa levantou a mãozinha, que beleza. Eu levanto. Ô, Marisa, eu falo para você, eu fico com vontade de ser batizado de novo quando alguém quer batizar, hein? Mais alguém gostaria? Mais alguém gostaria? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu quero. Ó, Márcia Galete. Ó, beleza! Que coisa boa, Márcia. Estou fazendo festa aqui também. Ó, abre a sua Bíblia em Lucas 15, quando você vai pensando. Às vezes você está na dúvida aí, né? Lucas, no capítulo 15. Abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. No verso 10. Observe essas palavras de Cristo aqui. Se você quiser, pode até marcar aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Eu vou ler para você. Eu vou te falar o que acontece no céu quando alguém toma a decisão que a Marisa acabou de tomar, que a Márcia acabou de tomar. Tá? Olha só, Lucas 15, verso 10 diz assim: eu vos afirmo que, de igual modo, há o quê? Júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que quer dizer a palavra júbilo? Quer dizer alegria, festa, tá bom? A festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende, gente. Festa no céu. Às vezes você pode pensar, puxa, mas o Eliseu, tu quer tanto que eu me batizo? Eu quero mesmo, quero muito. Só que os anjos de Deus querem muito mais. E o Senhor quer muito mais ainda. A Bíblia chega a dizer que eles fazem festa. Olha a alegria, né? Uma pessoa salva, tá bom? Então, meu amigo, Marisa, gostei demais. Márcia Galete. Mais alguém aqui gostaria de ser batizado? Eu já falei até batizada, né? Nós somos mais mulher aqui. Eu vou fazer a oração agora e nós vamos terminar esse estudo, hein? Não perca a sua oportunidade. Aí depois nós vamos conversar, nós vamos marcar uma data. Nós ainda temos estudo na quinta-feira, tá bom? Temos estudo na quinta-feira ainda. Vamos falar de um assunto muito importante. Mas vai ser na quinta-feira o estudo. Tá bom? Posso fazer a oração? Mais alguém quer falar assim, Eliseu? Eu também quero ser batizado, quer levantar a mãozinha? Então eu vou orar. A Sara? Sara falou alguma coisa, Sara? Que eu vi aparecendo aqui. Então, tá Oi, bom. Eliselton. Oi, Diana. Tudo bem? Boa noite, cheguei atrasada. Boa noite. Boa Eu noite. também gostaria, mas eu acho que eu tenho que passar por um processo ainda de conhecimento, né, de estudo da Bíblia ainda maior. Eu acho que esse ainda não é o momento. Acho que eu estou aprendendo muita coisa ainda. Eu passei por muito tempo pela Igreja Católica, né, por dogmas diferentes, né? Então, inclusive eu pensava que eu já tinha sido batizada. Então, eu acho que eu estou passando por um processo de desconstrução primeiro para depois me reconstruir. Mas eu quero sim. É isso mesmo, né? O processo de conhecimento, de estudo da Bíblia, essa expressão ela é perfeita, né? Uma desconstrução, né, de muitas coisas que a gente achava, né, que estava correto, que estava no caminho correto.
E é isso daí. Se eu puder fazer um apelo para você, Janaína, é o seguinte: só não espere, não pense que você precisa aprender tudo, ou então ter uma vida perfeita para ser batizado, tá? O batismo, ele é um começo. Imagine um bebezinho. Um bebezinho, ele nasceu. Então, aquele que é batizado é um bebê espiritual. E agora ele vai caminhar, ele vai aprender a falar, ele vai se desenvolver. Então, é um início de uma jornada. É uma decisão que nós tomamos e aí nós vamos crescendo, né? A Bíblia tem um texto muito bonito que fala que a vida do cristão é como a luz da aurora, né? Que vai nascendo. Quer dizer, é como o nascimento do sol. Começa com alguns raios vindo sobre a terra e vai subindo, a Bíblia diz até ser dia perfeito. Assim é a vida do cristão. A gente começa do básico e vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. O importante é sempre estar nesse desenvolvimento. Tá bom? Mas eu fico feliz. Pelo que eu entendi, você também quer ser batizado, mas Isso mesmo. muito bom, muito bem. Amém, amém. Excelente Amém. decisão. Valeu, gente. Fiquei feliz. Gostei, Giana. Gostei. Foi muito bom quando a gente dá esse passo de falar, né? Olha, Senhor, eu quero sim servir ao Senhor, né? De coração aberto, com toda a sinceridade. E aí, quando você está num grupo de estudo assim, e faz igual a Giana, ó, soltou o microfone para falar, você está se expondo para Deus, né? Não para mim aqui, para nós, né? Mas para Deus, né? Está reafirmando, afirmando aqui publicamente uma decisão. Valeu, gente, valeu, muito bem. Qualquer dúvida, se tiverem algo para me dizer também, podem mandar ali na mensagem do Ricardo, aquele WhatsApp, que eu também acompanho ele, tá bom? Vamos orar? Quero orar por todos vocês neste momento. Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos, Senhor, de fazer um estudo maravilhoso, que é sobre a oportunidade de nascermos de novo, termos uma vida nova em Cristo Jesus. Tenho certeza, bom Pai, que o Espírito Santo falou ao nosso coração nesta noite. E nós vimos aqui algumas decisões, a Marisa, a Márcia, também a Giana, todos, Senhor, se manifestando que querem passar pelas águas do batismo, assim como Jesus passou. Por favor, Senhor, confirme esta decisão e que o mais breve possível possam ser batizados para a honra e glória do Senhor. Também aqueles que estão com esse desejo no coração, bom Pai, que tenham a coragem de tomar a decisão ao seu lado e serem batizados. Todos que acabaram de assistir esse estudo, também como aqueles que irão assistir a gravação depois. Dá-nos, bom Pai, uma boa noite, dá-nos a Tua paz, que possamos descansar e recuperar as nossas energias para o dia seguinte. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.